Muito bom dia, você está no canal Oswaldo Lobo, é uma honra ter você aqui conosco. Eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo. Todo dia a gente está aqui agora. Todo dia, né? Bem-vindo a mais um podcast. Você que não é inscrito no canal, se ajuda muito se você deixa seu like aí. Se inscrever, deixar teu like, compartilhar. A gente está vindo aqui e a gente tem um canal do Telegram, né? Então você que não é inscrito, tem uma descrição aqui, um canal do Telegram. Vamos fazer uma pesquisa de temas para a gente poder estar fazendo nos próximos encontros. No podcast. No podcast que você vai escolher. Então nós vamos dar um cardápio de temas. Você vai lá dizer qual que você quer e aquele que for mais votado, tá bom? Exatamente. Então se inscreve no canal do Telegram da gente. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre fortalezas espirituais e cativeiros espirituais. A diferença entre fortalezas e cativeiro. Isso. Fortaleza é na mente, cativeiro é na alma. Vai ser muito antes da gente entrar de cabeça no assunto, o pastor vai dar um briefingzinho do que é e depois a gente já inicia. Então, muita gente chama de fortalezas, muita gente confunde essa disciplina com a questão da fortaleza geográfica, né? Nós falamos semana passada, retrasada sobre demônios territoriais. E então eu falei um pouquinho sobre essa questão da espiritualidade, que parece que ela está ajuntada num local. Hoje você vai ver como é que a fortaleza ela fica formada num pensamento que se alinha, que se alia com o império das trevas e não consegue crer na verdade de Deus. Essa é a primeira coisa. E o cativeiro é um lugar que você entra por desobediência. Você é capturado. Então são duas coisas diferentes. A fortaleza, ela protege uma memória ferida, ela protege um pecado secreto, ela protege uma lembrança triste. Fortaleza espiritual. A pessoa não consegue se libertar para vencer, para ser feliz, para casar, para prosperar, para vencer o pecado. Ela não consegue. Ela acha que nunca vai conseguir se livrar de um vício. Isso é uma fortaleza. O cativeiro não. O cativeiro ela não se livra porque as garras de Satanás estão ali. Estão presas ali. Satanás não deixa ela sair. Tá bom? Isso tudo. Fala. Posso falar? Pode. A gente vai falar muito mais hoje. Nosso encontro aqui vai ser um pouquinho mais curto, né? No seminário que eu vou fazer agora, uma imersão de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. As inscrições são unicamente pelo www.institutoexodos.com. As vagas são limitadas. E tem aqui na descrição, né? Descrição tem o WhatsApp do Instituto. As pessoas podem pedir ali também para vir caravana, líderes, né? Conferência de igreja, essas coisas. Pode trazer todo mundo para cá, é aberto a todo o público, não tem nenhuma restrição, né? E então você é muito bem-vindo. As vagas são limitadas, não fique de fora esperando vocês aqui em Curitiba. Muitas coisas que a gente trata aqui, que tem nos livros, nos cursos online também, mas no curso presencial é algo bem específico, porque são coisas que a gente não pode expor na internet. Então a gente espera por vocês aqui. Hoje eu vou tratar de um assunto que está nesse livro aqui. Esse assunto, fortaleza, está nesse livro aqui. E nesse livro aqui. Estágio de guerra espiritual e autoridade sobre as trevas. Eu vou explicar como é que funciona, né? A fortaleza, como é que funciona o cativeiro e muito mais do que isso. Como sair do cativeiro. Não adianta explicar. Onde eles podem conseguir esses livros aí? Esses livros são todos no site www.institutoexodos.com. Tá bom? A gente também tem os cursos, que são aulas gravadas, cursos.pastorlobo.com. Ali a gente tem um plano de assinatura que são R$19,90 mensais. E aí você pode assistir o quanto você quiser. E tem os cursos avulsos. Os cursos avulsos também tem um código de promoção. Para os cursos avulsos, 50% de desconto. Código de desconto, batalha espiritual, tudo em letra maiúscula. Sem espaço, né? Tudo junto. Batalha espiritual, tudo junto, letra maiúscula, sem espaço. Você vai lá na hora do pagamento, na página de pagamento, coloca o cupom de desconto, ganha 50%. É isso aí. Vamos lá? Tá bom? Pastor, então, qual é a diferença? Você já falou um pouquinho pra gente, já deu um briefingzinho pra gente, mas qual é a diferença, então, de fortaleza espiritual e cativeiro espiritual? Qual é a relação entre os dois e como a gente pode trabalhar nessa área? A resposta mais clara, bíblica disso, está em 2 Coríntios 10, 3, 5, que diz que vivendo na carne, ou seja, nós somos seres humanos de carne e osso,
nós não militamos, nós não guerreamos com as armas carnais, né? Segundo a carne. Mas as armas da nossa guerra, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e todo o orgulho, toda a altivez que se levanta contra Deus. Eu vou explicar. Tem uma cidade, eu estive lá no passado, na Grécia, chamada Corinto, que fazia parte daquele império romano daquele tempo. Era uma cidade da Macedônia. E ali, quando você chega em Corinto, é muito bonito. Tem um canal de Corinto, que ele vem muito depois da história bíblica, mas é lindo. É uma cidade linda. E você chega no pé, é uma montanha. A gente chama de Acrópole, né? Uma cidade lá no alto. E tem essa Acrópole chama-se Acrocorinto. Então, quando você chega lá, é muito interessante que você vai numa expedição, numa caravana. Eu vou fazer uma caravana esse ano, em setembro, de 1 a 13, só que eu vou fazer Jordânia e Israel. Quando você chega lá, o que acontece? À medida com que você vai, eu estava com um grupo, acho que de 50 pessoas, à medida com que você vai entrando na cidade, ela tem uma espécie de um labirinto. Então você entra por uma porta, aí você pensa assim, agora eu vou acessar a cidade. Não. Aí tem uma outra muralha. Você entra por uma muralha, que tem um portão, aí você tem que driblar ela, e lá no outro lado ele está por outra. Aí quando você pensa que está chegando no centro da cidade, você não está. A fortaleza, ela é uma mentira. Para responder claramente. Mas ela tem uma cara de verdade. A fortaleza, ela se disfarça. Você viu uma pessoa que fala assim, eu não presto para nada? Já viu? Sim. Ela ouviu o pai dela dizendo a vida inteira, você não vai ser ninguém, você é burro. Ela viu a mãe dela, você é feia, ninguém vai te querer, você nunca vai casar, teus filhos vão ser assim. É uma palavra notadamente de agressão espiritual. A gente chama essa palavra de maldição lançada, é diferente da maldição perseguição, é diferente. É uma praga que arruína a pessoa, por quê? Porque faz ela acreditar. Eu sempre ensino aqui que toda maldição lançada é uma falsa profecia. Toda. Você não presta para nada, seu mão furada, seu estabanado, desculpa a expressão, que seu burro, seu idiota, seu imbecil, entendeu? E isso, quando vem da autoridade, é um pai falando isso para uma criança. A criança vai acreditar. Isso vai acumulando. Você imagina, você pode ser a pessoa menos com dificuldade de cognição, de pensamento, de entendimento, inteligente. Mas eu digo assim, você é inteligente todo dia da tua vida. Você é inteligente. Aí, 1 ano, você ouviu aquilo 365 vezes. Em 2 anos, você ouviu aquilo mais de 700 vezes. Em 3 anos, você ouviu aquilo lá mais de 1000 vezes. Em 10 anos, você ouviu aquilo milhares de vezes. Então, a pessoa acredita naquilo que ela é. Agora, imagina o contrário, você desgraçando a vida da pessoa. Ela faz daquilo uma verdade na vida dela. Então, tem gente que recebe uma palavra assim, termina o namoro, você não vai ser feliz com mais ninguém, você nunca vai me esquecer. Aquela pessoa fica aprisionada. É o que a gente chama de lançar, é um laço que você aprisiona a pessoa para sempre ali. Se a pessoa não conseguir destruir aquela mentira, então, João 8,32 diz o seguinte, conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho uma ministração nesse livro aqui, que fala sobre identidade espiritual. E eu tenho que fazer as pessoas repetirem o que elas são. A Bíblia diz que você é sal da terra, que você é a luz do mundo, que você é bendito de Deus, que você é filho de Deus, que você nasceu de novo, que você é como uma cidade edificada sobre um monte, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que você pode vencer o pecado, que você pode perdoar, que você pode ser perdoado, que você pode orar pelos enfermos, que você pode expulsar demônios. Enfim, a Bíblia diz que você pode. A fortaleza diz, você não pode. A pessoa, ela acha que ela nunca vai, essa dívida nunca vai acabar. Eu nunca vou restaurar meu casamento, eu nunca vou consertar minha vida com meu filho, com a minha filha. Eu nunca vou conseguir livrar de um pecado, da bebida, do cigarro. Isso é uma fortaleza. Tá claro isso? Então, o fundamento da fortaleza é uma mentira. A gente chama isso, a Bíblia chama... Sabe o que é pecado geracional? Quando passa de geração para geração. Ele vai sendo empilhado.
A gente Sabia? falou disso uma live atrás, certo? Foi. Respeito quando a mãe fica grávida antes do casamento com 15 anos, aí a filha também com 15 anos, a neta também com 15 anos, a bisneta também com 15... Então isso passa a ser um pecado geracional, né? Aprendido. O pecado é aprendido. Aham. A gente nasce pecador, todos nós. Uhum. Nós nascemos, a Bíblia diz que a gente se desvia desde o ventre. Mas tem um pecado que ele é aprendido. É o que 1 Pedro 18 fala. Vós fostes resgatados não com prata e ouro, mas com o sangue do Cordeiro, da vã maneira de ver que por tradição aprendeste e recebeste dos vossos pais. Uhum. Esse pecado acumulado, essas palavras acumuladas, elas às vezes são passadas de família em família. Ah, a família dos Souza, a família dos Costa, a família dos Brandão, enfim, são pecados. A família deles é uma família de estúpidos, de cavalos, os homens não prestam, as mulheres são sem vergonha. Então isso vai colando na identidade da pessoa. Isso é uma fortaleza. Então, a cada mentira que você aceita, eu falei de falsa profecia. É verdade eu dizer para uma criança assim, você não devia ter nascido, devia ter sido abortado, isso é verdade? Isso é mentira. Qualquer criança que nasceu, ele contou com a bênção de Deus. Qualquer criança. Até uma criança que o pai não queria, não, aborta, mata. Qualquer criança nasce da vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus foi no princípio que o homem deixasse pai e mãe, se unisse à mulher e os dois fizessem uma só. E ela falou, Deus os abençoou e disse, multiplicai e seres fecundos. Só que a identidade da pessoa, aí é uma fortaleza. Quando você tem acesso à fortaleza, você conhece a verdade, o que acontece? Eu vou descobrir tem um negócio chamado diagrama da libertação. Chama-se sintoma, causa e tratamento. Eu verifico a dor da pessoa, aí depois que eu verifico a dor da pessoa, eu verifico a causa da dor. Tá doendo, eu sei que tá doendo. Mas por que tá doendo? O tratamento, o remédio. E aí eu entro com o tratamento. Sintoma, causa e tratamento. Libertação trabalha com isso. Sintoma, causa e tratamento. Então existe uma lista. Libertação de calabouços uma espirituais. lista. Exato. Aí que entra o calabouço. Você falou bem. Então eu vou diagnosticar um cativeiro, já vou explicar o que é isso. Eu vou destruir uma fortaleza. Eu vou... A batalha espiritual, esse conceito de confronto espiritual, ele muitas vezes, ele colide com o próprio espírito. O espírito imundo não quer que a pessoa saia do cativeiro. Por enquanto o espírito imundo mantém aquela pessoa crendo que ele não pode abrir mão do pecado, o espírito imundo vai ficar lá. Eu tive um caso muito interessante de uma menina, maior de idade, ela manifestou, eu estava ministrando sobre jejum. Foi a primeira vez que eu fiz um jejum de 40 dias, com líquido. Eu faço jejum, tá? Não é maluquice, não. Não se faz jejum sem líquido. A única pessoa da Bíblia que fez jejum sem líquido foi Esther por 3 dias, única pessoa. E Moisés e Elias por 40 dias. Mas você viu que Elias comeu a comida dos anjos, né? E Moisés estava na presença do Senhor. Jesus jejuou por 40 dias, mas a Bíblia diz que ele não comeu. A Bíblia não diz que ele não bebeu. Tá? Então jejum não pode deixar de ter água, não. Tá bom? E tem gente que toma medicação, que trabalha com máquina pesada, esse povo não pode fazer jejum a ponto de perder o controle. Cada um tem que fazer jejum baseado na sua realidade, né? E no que você trabalha, o que você faz da vida, seu estado de saúde e tudo mais, né? Não é qualquer tipo de loucura. O pessoal normalmente fala, não, é o que eu estou fazendo para Deus e Deus vai me proteger de acontecer alguma coisa. Mas não é bem assim que as coisas jejum não é maluquice. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele é carregado de oração, né? Agora, para a gente voltar aqui, eu fiz uma vez, estava ministrando, eu estava entregando meu jejum de 40 dias. Gente, uma menina ficou tão endemoniada no culto. E normalmente você manda sair, sai em nome de Jesus, o demônio sai na hora. 98, 90, sei lá, 99% dos casos, o demônio sai na hora. Gente, eu fiquei uns 3, 4 minutos para expulsar aquele demônio. Eu já fiquei mais, caso de ficar 1 hora, horas expulsando demônio.
Mas esse caso foi interessante porque eu fiquei assim, poxa, eu estou 40 dias jejuando. Aí eu atendi essa moça durante a semana. Viu ela, vi até a mãe dela junto. Falei, poxa, demorou. Falei, pastor, eu levo na igreja lá, fica 4, 5 horas, o demônio sai, os pastores não conseguem expulsar. E o que eu entendi? Na hora que você vai fazer libertação, a pessoa que está no processo, chama de vítima, ela tem que querer ser liberta. E o que o diabo fica? O diabo fica falando assim, você pergunta, qual o teu nome? A questão do nome é tão importante que Jesus pergunta para o endemoniado de Gádara, qual o teu nome? Ele diz, meu nome é Legião. Quando você conhece o nome, você se submete àquela autoridade, àquela entidade com autoridade. Sabe do que se trata. E também, sabe, eu explico isso no curso de maio de Guerra Espiritual, vou explicar a questão da identidade demoníaca, para as pessoas entenderem. Por que chama o demônio daquele nome? As pessoas vão entender. Eu vou deixar isso, não quero aprofundar nisso, porque isso eu preciso tratar lá no curso de Guerra Espiritual. Inclusive, você que está querendo vir, as vagas ainda estão disponíveis, poucas vagas, né? Porque já estão caminhando para o final, né? Talvez nos próximos dias, algumas semanas, a gente já encerre tudo. Vagas limitadas, então. As inscrições são pelo Instituto, www.institutoexo.com. Esperamos você aqui em Curitiba, é presencial. Esse curso não será transmitido ao vivo, não terá gravação. Por quê? Porque ele tem muito conteúdo sensível que a gente não pode publicar aqui na internet, coisas assim. Então, esperamos você aqui. Você que quiser mais informações, tem os links aqui na descrição. O primeiro link é com hotel e refeição, para que eles vão estar hospedados no hotel. Se você já tem um amigo, um parente aqui em Curitiba vai ficar na casa deles, você pode vir direto para o seminário, comprar somente a inscrição. Tá bom? Os livros do pastor estão no site também, www.institutoexo.com, é o mesmo site. E os cursos que são aulas gravadas, né? Os cursos online, que é no curso.pastorlobo.com. Inclusive tem um código de cupom, qual que é? Batalha Espiritual, tudo junto, letras maiúsculas. Batalha Espiritual, tudo junto. Letra maiúsculas. Tá bom? Esperamos você aqui em Curitiba no curso presencial, tá bom? Eu estava falando de um caso que eu atendi de uma moça. Então eu falei, a pessoa que para se libertar, ela tem que querer. Tem que querer mesmo. Eu quero sair do cativeiro, eu quero sair da prisão. Só que a fortaleza que eu falei que está na mente é uma mentira tão bem gravada. Aí eu falava assim, em nome de Jesus, qual o nome desse espírito imundo? Era um espírito de morte tão violento. Ele tomava o espírito de morte quando manifesta, o olho fica branquinho, aqui o globo ocular ele vira, o olho fica branquinho, e a impressão que você tem é que a pessoa parou de respirar. São um morto. Os caveiras, Exu Caveira, João Caveira. Ele fica parado. Assim, você vê que o tórax da pessoa para de respirar. Qual o teu nome? Ah, não vou dizer. Então queime o nome de Deus. Queima o nome. Você vê que o espírito mundo começa a se debater e o demônio falava para ela. Não diz o meu nome, porque senão eu vou te matar que nem eu matei teu pai. Aí eu fui conversar com a menina, depois que ela falou, que história é essa do teu pai? Não, meu pai morreu, ele morreu tragicamente, mas a morte dele demorou uma semana. Foi assim, e o demônio atribuía a morte dele a esse demônio, falava assim, fui eu que matei ele. Foi um acidente horrível, horrível. Então, o Espírito Mundo falava assim, se você revelar o meu nome, eu vou te matar. Então, ele causa medo. Então tem muita gente que não rompe com o ocultismo, com o feitiço, com o pecado, porque tem medo. Você quer ver uma coisa? Quer ver o medo de uma pessoa que está endividada? Perder o crédito. E a primeira coisa que você tem que estar endividado, você tem que pegar teu cartão de crédito e quebrar todos eles. Você não sabe lidar. O cartão de crédito pode ser usado para bênção e para desgraça. A pessoa não sabe lidar com o crédito, não pega o crédito, até aprender a usar o crédito. Só que ele tem medo. Ele tem medo de romper com isso. Por quê? Ele quer continuar gastando, quer continuar ostentando, quer continuar vivendo uma vida que ele não pode viver. Ele não conquista aquilo que ele quer conquistar, o diabo não deixa. Então ele fica falando assim, mas se você quebrar o cartão de crédito, se tiver uma emergência amanhã, você vai querer viajar, vai querer comer um docinho. Então, para cada caso é um caso. A fortaleza é uma mentira. A pessoa sabe
está vivendo uma imoralidade. Ela sabe que está envolvida com um cara que está casado. A menina é solteira está envolvida com um rapaz casado. Isso é um adultério. E ela vive das migalhas e das promessas que o cara dá. O cara vai alimentando aquilo ali. Não, porque minha mulher é uma megera, minha mulher é isso, você que é boa, mas ele nunca rompe com a esposa. É um mentiroso. O narcisista faz muito isso. É uma espécie de manipulação, né? É uma manipulação. É uma manipulação. Só que na cabeça dela, como é que ela pensa? Pô, ruim com ele, pior sem ele. Se eu deixar ele, eu vou ser o quê? Eu vou ser infeliz. Mas é justamente esse relacionamento doente de adultério que não permite que ela tenha um relacionamento saudável. E encontre um homem de valor para ela. Ela fica encontrando um cara que o seu cara tá... Eu cansei de ver isso. Não, porque o fulano deixou a esposa dele para ficar comigo. Ele vai deixar ela para ficar com outra. Porque tem uma falha grave de caráter aí. Isso gera um vício, né? Na pessoa. Então, quando você vai investigar a fortaleza, tem um caso bem interessante na Bíblia, em Josué capítulo 2, verso 8 e 2, Josué manda 2 espias entrarem em Jericó, que era uma fortaleza. Ele fala assim, vai lá. Então, o que eu examino numa fortaleza? Nem falei de cativeiro ainda. O que eu examino na fortaleza? Olha só, número 1, memórias feridas por culpas. Ela tem algo no passado que ela fala assim, eu não devia ter feito. Sabia que tem gente que sofre abuso, que acha que a culpa é dela? O agressor, o abusador, ele é tão mau, cruel, que ele fala assim para a criança, se você contar para o teu pai o que você fez, ele vai te matar. Ou então, se você contar para alguém, ele pega uma faca, eu vou matar o teu irmãozinho. Ele coloca uma mordaça. Existe o número 2, eu busco lembrança de uma dor secreta. A infância da gente, a minha infância, a tua infância, tem dor, tem alguma coisa, que se você não tratar ela, ela vira uma fortaleza. Comida. Por que você não come essa comida? Por que você não prova essa comida? Porque em algum momento, aquela comida era parecida com outra comida. Pô, eu não como verde, eu não como vermelho. Aquilo ali, tem um caso tão interessante. Eu estava no interior de São Paulo, uma pessoa virou para mim depois do culto de domingo de manhã, naquele tempo eu pregava fora, era um pastor de libertação, não era, hoje eu sou pastor presidente, a nossa igreja é muito grande, eu não tenho mais como pregar fora da minha igreja no domingo. Tanto quanto as igrejas me convidam, eu falo, ó, eu te dou a quinta, eu te dou a sexta, dou o sábado, mas domingo eu estou na minha. E eu estava no domingo. Eu preguei sobre libertação, veio um rapaz falar comigo, uma moça. Pastor, eu não como nenhuma fruta. Achei aquilo esquisito. Eu perguntei, vem cá, quem era sua mãe? Fiz rapidinho uma entrevista com ela ali. Quem é sua mãe? Quem é seu pai? Alguma vez levaram você? Não, quando eu era pequeno, minha avó me dava banho de legumes e frutas, que é um dos tipos de batismo, chama-se batismo da iniquidade. Ou batismo perverso, a pessoa toma banho de água de barafa, que é cachaça, água de sereno, toma banho de leite de rosa, toma banho de pétalas, de pipoca, de sangue. Nossa. É o batismo da perversão. Você vê que Jesus batiza com água para purificação. O Espírito Imundo batiza com esses elementos para prisão. Minha avó me dava banho de legumes e banho de frutas. Isso tem uma razão. Eu explico no curso de 15 a 17 de maio, eu vou explicar por que faz isso. Aí fui orar por ela, vamos renunciar comigo. Ela orou comigo, fiz uma oração, repete comigo com fé, com fé. Quando eu terminei, ela começou a vomitar, um monte de negócio. Eu nem vi o que era. Fui embora. Não precisa vomitar para ser liberto, não. Mas no caso, quando a pessoa come a comida consagrada, muitas vezes vomita. E há anos, hein? A menina era criança, ela já era uma adolescente agora. Aí vim embora para Curitiba, no meio do caminho, vim na segunda-feira, o pastor dela me liga. Pastor, lembra daquela menina que não comia fruta? Acordou, a primeira coisa que fez foi comer uma maçã. Então tem coisas que ficam nas lembranças das memórias, tem as consagrações, mas às vezes tem os traumas. Então busca o quê? Abusos que são encobertos, prisões de pecados secretos. A gente, quando
quando se trata de libertação na igreja, a gente tem que examinar qual é a fortaleza e qual é o motivo que gera essa fortaleza na pessoa, né? O que tem por trás. Então, é bem ligado ao que a gente falou umas lives atrás também sobre mapeamento, né? Entender o que vem por trás da vida da pessoa, as coisas que ela viveu, o que ela cometeu, com quem ela se juntou, né? Fez aliança, conviveu, né? Tem muitas formas, né? Você tem que aprender a bater nas portas certas. É que nem um médico, você vai para uma consulta, o que você está sentindo? Pô, aí ele vai começar a investigar, pede um exame de sangue, ele fala, tem alguma coisa que está desorganizada aqui. Então, dependendo do tipo de sintoma, então estou falando aqui de memória, quer ver um sintoma? Quebra de aliança. A quebra de aliança provoca pobreza. Poxa, pastor, mas eu sou dizimista fiel, eu trabalho. Quer ver uma coisa? Sangue inocente derramado. A pessoa mata, tenta suicídio, se corta, manda matar animal em consagração, faz aborto, paga o aborto, incentiva o aborto. Gente, o sangue ele é implacável. Isso provoca pobreza financeira. Foi uma pobreza econômica, é uma das razões. Então a pessoa, eu tenho que ensinar a pessoa a confessar isso. Senhor, eu quero confessar esse sangue. Você vê que Davi, quando ele manda matar Urias, aparentemente, o que ele faz? Ele pega e faz um acordo, ele pega uma carta e manda Urias levar a própria sentença de morte do Urias para Joabe. Quando a luta estiver mais forte, recua a tropa e deixa Urias morrer. Aí ele morre. Sabe o que Deus fala para Davi? Fala, Davi, porque você matou meu servo Urias, a espada nunca sairá da tua casa. Você vê que ele perde 4 filhos. Você vê que quando Pedro, vou pegar outro exemplo, ele pega a espada e tenta matar Malco, né? Malco é um homem que compunha ali o Sinédrio e a casa de Anás e Caifás. Ele era um servo do sumo sacerdote. Ele tentou matar e arranca a orelha de Malco. Aí Jesus fala assim, não. Aquele que vive pela espada morrerá. Então o sangue ele tem essa capacidade de perseguir implacavelmente. A pessoa tem que confessar com a boca, eu abortei. Eu tentei tirar minha vida. Eu matei, eu fui responsável. Eu mandei matar um animal. Só que ela não sabe fazer. Então, nesse curso de 15 a 17 de maio, eu vou ensinar as pessoas a libertar os cativos. Isso é uma fortaleza. Então, eu pego essas insuficiências financeiras, os comportamentos desequilibrados, imorais, isso tudo para mim, eu falo que aqui tem uma fortaleza. Só que quando eu entro... pegando toda a experiência de tudo aquilo que a pessoa teve para poder chegar numa conclusão final daquilo que a pessoa está vivendo. Agora, a fortaleza é como uma infecção dolorida. Você chega a ser um cara é macho, o cara é homem, o cara é macho alfa. Tu acha que ele vai contar que lá quando ele era pequenininho, alguém foi e molestou ele? Ele não conta isso. Ele mente. Aí como é que ele faz isso? Como é que ele faz para suprimir isso? Ele arruma, ele não pode ter uma mulher só. Ele quer ter 80. Quer ser operador. E a mulher também. Ela quer provar a feminilidade dela, o cara quer provar a masculinidade dele. Ele quer fazer isso. Ele pega, que eu sou macho, aí pega, bebe uma garrafa de cachaça, bebe todas, vai pro bar, porque eu sou macho. Tem a mariquinha, porque você não faz nada, porque você não bebe, entendeu? Isso tudo é uma grande fuga. Então, quando eu olho isso, quem se aproxima da fortaleza, ele tem que se aproximar com cuidado. É que nem você, quando vai... Tem uma espinha que está inflamada, tem um furúnculo na carne. Você não chega lá... que vem. Você tem que ir devagar. Entendi. A gente está caminhando para o final, falta 2 minutinhos para a gente encerrar aqui. Então, acho que cativeiro espiritual vai ficar para outro podcast, né? Vai ficar. Fortaleza também, eu falei só um pouquinho, Só um pouquinho, é só um gostinho. Tem muito... Se você quiser se aprofundar mais a respeito sobre isso, nós temos os nossos cursos online, são aulas gravadas. E aqui no canal do YouTube, você que não é inscrito, se inscreve, tem muito material aqui. Tem muito material, tem muito vídeo, muita pregação sobre isso. É que nos cursos eu entro em áreas que aqui eu não posso entrar e eu quero convidar as pessoas
eu vou dar um curso agora, eu dou ele uma vez por ano. É uma imersão em guerra espiritual. Tá? Então, a ênfase é a guerra espiritual mesmo. Eu já expliquei aqui a diferença entre cura da alma, libertação e guerra espiritual. Esse eu vou dar uma ênfase enorme na guerra espiritual. Quero convidar você. De 15 a 17 de maio vai ser em Curitiba. As inscrições são unicamente pelo www.institutoexo.com. Unicamente. As vagas, elas têm limite. Então, estou avisando. A gente começa a avisar agora, quando chega lá perto do... Aí todo mundo quer vaga e não tem mais. Tá bom? Existe aqui, o pastor Arthur falou pra gente, tem um curso online, no curso.pastor.com. É outro curso, São, né? Não, são 10 cursos. Cursos com 40, com 60 horas. Curso muito... Novamente, o que é falado no curso presencial não é falado no curso online. Não é um conteúdo sensível para a internet. Mas então, o que está no curso online também não está no curso presencial, porque aí você pode ter acesso ao curso online. Tá bom? Os livros estão também no institutoexo.com. Todos os livros estão lá, você pode adquiri-los direto no site. Eles estão disponíveis aí. Tá na Sangue nos Umbrais, tá aí? Sangue nos Umbrais. É um seminário de libertação inteiro, estágio de guerra, um seminário de guerra. A Casa de Paz, Cura e Libertação da Família, Aliança de Almas. A gente fez uma live sobre isso, né? Mas falei uma das 10 disciplinas, né? O Intercessão em Chamas, que é a guerra na oração, o discernimento espiritual e a autoridade sobre as trevas. Esse livro aqui vale a pena você comprar. Eu trato muito bem a questão da fortaleza espiritual. Tá bom? Gente, senta a mão no like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo e esperamos você no próximo vídeo. Deus te abençoe. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Fique na paz.